paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui na feira 44 já para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo também. Glória a Deus, assim, seja feita a vontade de Deus, irmãos. Grande a seara, muitas almas para serem alcançadas para o reino de Deus. Vamos começar pregando a palavra de Deus por aqui, vamos caminhando de rua em rua pregando. Rua por rua com o megafone. O megafone é bom por isso, né? Que nos permite estar caminhando livre de peso, né? O megafone ajuda bastante nessa situação. Vou deixar a câmera aqui filmando para os irmãos. Graças ao Senhor Deus, que a paz esteja convosco. Essa manhã maravilhosa para a palavra de Deus. Deus abençoa. Mais um dia o Senhor Deus nos concedeu. E aqui estamos anunciando a mensagem do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A salvação é através do Evangelho. A salvação vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. É já chegada a hora de arrepender-se. É já a última hora. É já chegada a hora de tornar-se para Deus. É chegado já a hora de arrepender-se. É chegado já a hora de tornar-se para o Senhor. Aleluia! Torne-se para o Senhor. Ele tornará para vós. Se diz a palavra de Deus: tornai-vos para mim, e eu então me tornarei para vós. Como filhos amados, devemos tornar a obedecer ao Senhor, a obediência ao Senhor dos Exércitos. Felizes são os que ouvem, felizes são os que guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixai todo ímpio seus maus caminhos. Isaías 55, versículo 6 diz sobre buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor não significa acreditar em Deus, não significa acreditar em uma religião, significa sujeitar-se ao Senhor por meio de sua palavra, significa obedecer a Jesus através de sua palavra. Quantos incrédulos e escarnecedores sobre este mundo o diabo está aumentando a cada dia mais, mas a Bíblia fala que nos últimos dias haveriam escarnecedores, zombadores, duvidando da promessa de Jesus Cristo, esses que negam a eficácia do Evangelho. Mas porém Jesus Cristo, Ele está vindo. Ele está vindo para o acerto de contas. Buscamos a salvação, o reino de Deus e a tua justiça, para que as demais coisas então possamos alcançar em Deus. O reino de Deus é chegado até nós. Arrependa-se, busque pela salvação. Jesus diz que o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito. Ou seja, alegria e paz no Espírito. O reino de Deus não tem aparências exteriores. Ninguém pode dizer que o reino de Deus está ali ou aqui, porque de fato o reino de Deus não tem aparência exterior.
Jesus busca verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito de verdade, os que adoram a Deus no espírito, porque Deus é espírito. Deus busca aqueles que o adorem. Muitos adoram demônios, muitos adoram espíritos enganadores, muitos adoram estátuas, muitos adoram Exus. E nós devemos adorar somente a Deus, não Exus, não estátuas, não espíritos enganadores, não entidades, não pombagiras ou orixás. Mas assim a Bíblia fala, devemos adorar somente o Senhor Deus, o único Deus, o Deus poderoso, cujo qual criou os céus e a terra. Cidade de Goiânia, é já a hora de arrepender-se e tornar-se para Deus. É hora de converter-se ao Senhor. Estamos vivendo como a Bíblia diz nos dias de Noé, como foi nos dias de Noé. As pessoas estão tapando os ouvidos para não ouvir a mensagem do Evangelho. As pessoas estão endurecendo seu coração para não se voltar para Deus. Como foi nos dias de Noé, comprando, vendendo, comendo, bebendo, casando-se, dando-se casamento até a última hora e não perceberam. Muitos não estão percebendo o seu caminho que está levando para a condenação. Até a última hora não perceberam também nos dias de Noé. Assim muitas pessoas não estão percebendo que o seu caminho está conduzindo para a perdição. Muitas pessoas não conseguem perceber o quão mal é o pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é mau. O salário do pecado é a morte. O salário, a recompensa do pecado é a condenação. A saber, o lago de fogo e enxofre é a segunda morte. É hora de arrepender-se e tornar-se para o Senhor. Esta é a manhã maravilhosa para endireitar os caminhos diante do Senhor, para um concerto de aliança com Cristo, para um concerto de fé, fidelidade em Jesus Cristo. Necessário arrepender-se, necessário converter-se de todos os maus caminhos. Jesus está às portas da cidade de Goiânia. Naquele dia a rainha do céu não vai poder te salvar. Naquele grande dia a tua religião não vai poder te salvar. Naquele grande dia somente os que fazem a vontade do Pai herdarão o reino de Deus. Glórias ao Senhor. Jesus fala em capítulo 7 de Mateus: nem todos que me dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, mas os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. De fato, o reino dos céus está preparado para aqueles que fazem a vontade de Deus. Muitas pessoas já talvez tiveram essa dúvida: Senhor, o que faz para ser salvo? Perguntaram para Jesus: o que preciso fazer para ser salvo? Tenho guardado os mandamentos, mas Jesus fala: falta-te algo. Ainda está faltando algo. Sempre o homem precisa renunciar ao pecado. O pecado precisa ser renunciado. Aleluia. Para herdar o reino de Deus, que é necessário? Fazer a vontade do Senhor. A Bíblia diz: aqueles que fazem a vontade do Pai, esses herdarão o reino dos céus. Aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus fala assim: a minha família, meu pai, minha mãe, são os que fazem a vontade de meu Pai. Glória a Deus. Todos que fazem a vontade do Pai são de Deus. E a Bíblia fala que esses são a família de Cristo. A mãe de Jesus, ou seja, não é a Maria. Jesus está falando: minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do meu Pai. De fato, nós somos todos irmãos quando não estamos relacionando com Deus. A Bíblia fala que somos filhos de Deus pelo Espírito de Deus, pelo qual nós obedecemos agora. E a Bíblia fala que esses são os nossos irmãos, os que fazem a vontade do Pai. Glória a Deus. Somente aqueles que fazem a vontade do Pai herdarão o reino de Deus, os que fazem a vontade do Senhor. E é hora de arrepender-se. Assim Jesus fala em Mateus 7: nem todos que estão dizendo Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, mas os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos falam o nome de Deus em vão. Muitos dizem Senhor, Senhor. Eles dirão naquele grande dia: Senhor, fizemos maravilhas em teu nome. Senhor, profetizamos em teu nome, curamos, expulsamos demônios. Mas ele dirá abertamente: apartem-se de mim, vós que praticam iniquidade, para o fogo eterno. Em nome de Jesus Cristo, torne-se para Deus, arrependa-se.
busca pela salvação, deixa a idolatria, deixa a feitiçaria, deixa o engano, deixa a embriaguez, deixa o orgulho, deixa o homicídio, deixa enquanto há tempo o pecado, pois o salário do pecado é a morte. Jesus está às portas da cidade de Goiânia. Esta é a manhã da salvação. Este é o dia de tornar-se para Deus. Nenhum homicida parte com o reino de Deus. Nenhum imoral, nenhum adúltero, nenhum idólatra, nenhum feiticeiro ou bêbado ou orgulhoso. Mas antes está escrito em 1 Coríntios 6. Esta palavra diz: assim muitos têm sido, assim muitos têm caminhado, mas necessário é arrepender-se, voltar-se para Deus. Em nome de Jesus Cristo, a palavra diz, Atos capítulo 17, porque Deus anuncia agora em todos os lugares e a todas as pessoas que se arrependam, porquanto Ele tem determinado dia, determinou que vai julgar o mundo, deixou certeza disso, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Portanto, a Bíblia deixa bem claro que sim, Deus determinou um dia que vai julgar cada pessoa segundo as suas ações por meio de Jesus. Nós temos essa certeza. Portanto, é hora de arrepender-se. Portanto, é hora de voltar ao seu Senhor. Portanto, é hora de deixar os maus caminhos diante de Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo pela sua misericórdia. A Bíblia fala que certamente, se o homem não arrepender dos seus pecados, Deus assim afiou a espada, o arco está aparelhado. Se certamente não arrependerdes, de igual modo perecerão. Não pereçam. Jesus foi enviado ao mundo, não para que o mundo seja condenado, mas para que não pereçam pelos seus pecados. Jesus foi enviado ao mundo não para que pereçam, mas para que possam arrepender-se, para que possam converter-se, para que possam alcançar a salvação. Foi para isso que Jesus foi enviado, para trazer ao homem a salvação. Mas porém a Bíblia fala, se não arrependerdes, certamente perecerão. Perecer no inferno certamente é um lugar sem saída. Perecer na condenação eterna é sem forma nenhuma de escapatória. Não há como escapar da condenação. Jesus fala, como vocês pensam que podem escapar da condenação? Porventura o ser humano pode escapar da condenação por fazer coisas boas? Não. O ser humano pode alcançar a salvação por fazer boas obras? Também não. O ser humano pode escapar da condenação por acreditar em Deus? Não. Não é possível alcançar a salvação sem obedecer a Jesus. O homem não pode alcançar a salvação por somente acreditar em Deus. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta. A Bíblia diz que os demônios também creem em Deus e se estremecem. A fé sem obediência é uma fé morta. A fé sem fidelidade a Jesus Cristo é uma fé que não pode salvar. E nós devemos colocar a fé por completo em Jesus a fim de obedecer às suas palavras. Cidade de Goiânia, é hora de arrepender-se. É hora de voltar-se a Deus. É hora de deixar toda a bebedice e converter-se ao Senhor. Moradores, é hora de deixar toda a iniquidade. Deixe o ímpio seus caminhos imorais e profanos. Deixe o ímpio seus caminhos de perdição e voltem-se ao Senhor Deus. Já é hora de tornar-se ao Senhor. Buscai ao Senhor. E quando se pode achar, invocai-o enquanto ainda Ele está perto. Não basta só invocar Deus. Não basta somente invocar o nome de Deus. Necessário é arrepender-se. E agora é hora de arrepender-se. Agora é hora de deixar todo o caminho pecaminoso, todo sentimento imoral, sentimento homossexual é pecaminoso.
todo sentimento pecaminoso não é do reino dos céus, todo sentimento profano não traz o homem para Deus. É hora de deixar a homossexualidade, é hora de deixar a depravação. Deixem ir para os seus maus caminhos, convertam-se ao Senhor. A Bíblia fala que é o Espírito Santo de Deus da verdade, o Espírito Santo que convencerá o homem da justiça e do juízo. Eu não tenho poder para convencer o homem dos seus pecados. Nós temos apenas da parte de Jesus a ordenança de semear a palavra do Evangelho. E como a semente, essa palavra será plantada junto aos ribeiros, se de fato tiver algum filho de paz. Assim a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é uma semente. Essa semente desta manhã possa ser semeada no coração, a semente da salvação. Toda semente da impiedade cai por terra. Que toda semente da malícia, da idolatria, adultério venha cair por terra. A palavra de Deus é a boa semente, a qual está sendo semeada nessa manhã. Que toda semente do homossexualismo seja repreendida. Que toda semente do homossexualismo possa ser arrancada. Toda semente da bebedice e do orgulho não se nomeie dentro de vós. Mas a Bíblia fala que antes, como filhos amados, tornai-vos para Deus. Tornai-vos para Deus. E Ele tornará então para vós. Torne-se para o Senhor. Arrependam-se de toda a iniquidade. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus, a vida eterna, a saber, o lago de fogo e enxofre e a segunda morte. Não permaneça na vida de erro. Não permaneça adulterando. Não permaneça se embebedando. Não permaneça em um caminho de orgulho. Não permaneça em um caminho de avareza, mas antes a Bíblia manda que venham arrepender-se. Porque Deus anuncia a todos em todos os lugares que se arrependam. Porque Ele tem determinado um dia que há de julgar o mundo e deixou certeza disso ressuscitando Jesus dentre os mortos. Cidade de Goiânia é a última hora. Oradores é a última hora. Torne-se para o Senhor. Jesus chama as ovelhas perdidas para a salvação, para o seu aprisco. Jesus, em busca das ovelhas perdidas, está para salvar, para trazer para a salvação. Porventura, ovelhas, não é o suficiente para vós o bom pasto. Ou seja, a palavra de Deus não é o suficiente. O bom pasto é a palavra de Deus. Mas quantos colocam sua confiança e dependência em homens e em tradições religiosas que não salvam? A Senhora Aparecida não vai poder te salvar, porque de fato não pode salvar senão aquele que desceu do céu, o qual é o Filho de Deus. Em nenhum outro nome é dado no céu ou na terra, pelo qual podemos ser salvos, senão através de Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. Somente em nome de Jesus Cristo podemos ter a salvação. Não é em nome de uma religião ou instituição, mas é em nome de Jesus. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus. Estamos lembrando de sexta-feira. Glória seja dada a Deus Todo-Poderoso. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Felizes são os que ouvem, guardam a palavra da profecia deste livro. Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e praticam. Felizes são os que ouvem e praticam as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurados aqueles que, quando Jesus Cristo vier, o encontrar fazendo assim. Jesus te chama para um concerto, aliança de arrependimento. Jesus o chama para uma aliança com Deus, uma aliança de arrependimento, uma aliança de conserto, uma aliança de conversão. Tornai-vos para Deus, Ele tornará para vós. Sujeitai-vos a Deus e Ele então voltará para vós. Aleluia, glórias ao Senhor Deus. Graças ao Senhor pela sua misericórdia. Grandes são as misericórdias de Deus. Pois essa misericórdia de Deus mais uma vez se renovou. E mais uma vez o Senhor Deus tem nos dado a misericórdia para buscar a salvação. Não esteja desatento, estejam sóbrios e vigilantes.
não esteja desapercebido, sejam sóbrios e vigilantes até a vinda de Cristo. Não caminhe desapercebido, mas caminhe em sobriedade ante Jesus Cristo, Senhor. Sejam sóbrios e vigilantes até a vinda de Jesus Cristo. Porque de fato assim diz a palavra de Deus. Sobriedade é de fato uma atenção voltada para Deus. E assim de fato nós devemos permanecer. Vivemos uma geração em que infelizmente muitos deixaram a tua atenção para Cristo e têm ocupado-se o tempo com muitas coisas inúteis e vãs que não te salvarão, mas te levarão para uma perdição. E nós devemos estar com a nossa atenção voltada para Cristo, a fim de voltarmos à palavra do Evangelho, a obedecer a Cristo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Deixai todo ímpio seus maus caminhos e torne-se então para Deus, e Deus terá então misericórdia. A Bíblia fala que Deus é o nosso socorro bem presente, agora e também na hora de nossa angústia. Mas eu desconheço qualquer outro nome e qualquer outro que possa te socorrer, além de Jesus Cristo. Não tem outro nome pelo qual podemos ser salvos. Não existe nenhuma rainha do céu pelo qual podemos ter a salvação. Não existe nenhuma senhora no céu pelo qual podemos alcançar a vida eterna. Mas a Bíblia destaca em Atos capítulo 4, 2, que é somente através de Jesus Cristo que temos a salvação. E a Bíblia fala em Mateus capítulo 7, nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, que está no céu. Você tem buscado fazer a vontade de Deus? Quantos têm buscado fazer a vontade de Deus? Quantos dos que estão me ouvindo agora estão de fato buscando fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor? Quantos estão priorizando fazer a vontade de Deus? Não é fazer a tua própria vontade. A Bíblia fala que agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a fé que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, daquele que por mim me amou. Ou seja, não vivo mais para os sentimentos imorais, não mais para os sentimentos de embriaguez, nem para o orgulho, o adultério, a mentira ou a soberba, mas Cristo agora vive em mim. E a vida que agora vivo é segundo a fé que está em Jesus, segundo a palavra de Deus. É assim que nós devemos declarar diante de Deus. É assim que nós devemos nos encontrar diante de Deus. É assim que de fato devemos estar diante do Senhor. É assim que Deus Ele nos chama. A Bíblia fala que aquele que quiser alcançar a salvação precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz para seguir a Jesus Cristo é necessário. Ô Varão, toma meu microfone aqui, você dá uma palavra aqui, Varão, você anunciar as boas novas do Senhor para essas pessoas. Deixa eu encostar o carro aqui, Varão. Amém. Deixa eu encostar aqui, ó, peraí. Aí, vai ser rapidinho, viu? Amém. Pra nós não atrapalhar o trânsito aqui. Mas aí, Varão. Glória a Deus. Chega aqui, Varão, pra você dar uma faladinha aqui. 1 minuto? Isso, Varão, porque é o seguinte, Varão. Glória a Deus. A gente tem que fazer o melhor para Deus, né, Varão? Pega no microfone aqui, que o alcance é maior, e fala com esse povo, fala do amor de Deus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, graças ao Senhor. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 7, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor Deus nesta manhã faz essa palavra chegar ao seu coração, porque de fato Deus quer que em todos os lugares o homem venha buscar a salvação, venha buscar arrepender-se. A Bíblia fala assim: tornai-vos para mim e eu então tornarei para vós. A salvação nesta manhã está sendo anunciada em nome de Jesus Cristo. Graças ao Senhor Jesus Cristo pela sua misericórdia. Torne-se ao Senhor. Isaías 55 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele está perto. Deixe todo o ímpio seus maus caminhos e tornem-se para Deus. Cidade de Goiânia, o tempo está se esgotando. Jesus está alertando. O bom pastor nesta manhã, Jesus Cristo, vem em busca das ovelhas. Graças a Deus e glória a Deus. Deus abençoa a vida desse homem, desse trabalhador, esse locutor. Deus abençoa todos os lojistas
e que a salvação possa ser buscada urgentemente, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu amado. Olha, Abençoe, viu? Depois nós vamos organizar para você subir em cima do meu trio aqui para você pregar em cima do trio. Glória a Deus. Pode ser? Amém. Deus te abençoe, viu, querido? Pode ser, Marão? Pode ser. Você dá uma volta comigo aqui. Tá bom. Aí, Marão, você vai estar aqui semana que vem, que horas? Ah, eu venho em torno das 11. Que dia? Sábado. No mesmo dia, sábado. Sábado. Então, sábado eu acho que eu vou estar aqui, Marão. Tá bom? Não, um dia que você estiver aí, nós vemos, tá bom? Aqui a próxima vez você me dá uma paradinha que você vai subir em cima do trio. Eu vou dar uma volta inteirinha na 44. Aleluia. Deus abençoe, Deus viu? abençoe, viu? Amém. Valeu, gente, vamos nessa, galera. Gente, olha só, sempre almoçou, vamos agora, pessoal. O restaurante mais sabor está servindo aqui no... Bem-aventurado, só que ouve e guarda a palavra de Deus. É isso aí. Cidade de Goiânia, o tempo está próximo. Jesus nos chama para a salvação. A Bíblia diz que Deus nos chamou à aquisição da salvação. A única aquisição que nós devemos buscar é a vida eterna, a salvação. Jesus não nos chamou para aquisição de bens futuros e bens e riquezas nessa vida, mas buscar riquezas celestiais, onde o ladrão não rouba, a traça, a ferrugem não destrói. Desperta para a última hora, desperta para o Senhor, desperta para a salvação, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo então te esclarecerá. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Esta manhã Jesus Cristo, Ele tem erguido a sua palavra, feita ela chegar até os ouvidos. De fato, Deus não somente quer que a palavra chegue aos ouvidos, mas que em teu coração Ele possa repousar. Em teu coração Deus possa fazer morada. Quando Deus habita no coração, não tem mais malícia que habita. Quando Deus habita no coração, não tem mais sentimento de adultério. Não existe sentimento homossexual. Quando Jesus entra, as trevas saem. Quando a verdade entra, a mentira vai embora. Quando a espada de Deus ela penetra entre as juntas e medulas, faz separação entre os sentimentos profanos e os sentimentos que glorificam a Deus. E Deus está chamando nesta manhã para um concerto de arrependimento. Deus nesta manhã está chamando para uma aliança de salvação. Jesus te chama para deixar o caminho das trevas e vir para a luz. Deixe o sentimento malicioso. Deixe o relacionamento de fornicação. E sabemos que todo relacionamento fora de um casamento é fornicação diante de Deus. E aos fornicadores Deus ordena que se arrependam. Aos adúlteros, aos imorais, Deus ordena que se arrependam. Arrependa-se, torne-se para Deus, cidade de Goiânia. O tempo está próximo. Estamos já chegando à última hora. E a Bíblia fala que todos terão que estar diante de Deus para prestação de contas. A palavra de Deus diz: o homem está ordenado morrer uma única vez, e vindo então após a morte o juízo. Jesus Cristo está às portas. O bom pastor está em busca das ovelhas. As ovelhas de Cristo que estão à beira do caminho, que saíram do aprisco de Cristo. Jesus chama para retornar aos passos verdejantes. Jesus te chama para o aprisco, para a salvação, para deixar o caminho de trevas e vir para a luz. Jesus te chama, homem, para deixar o caminho de engano. Deixa a feitiçaria. Os Exus não podem te ajudar. Os santos intercessores não podem te ajudar. Só existe um santo verdadeiro. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E o seu nome é Jesus Cristo. O seu nome não é São José nem São João, mas é Jesus Cristo. Porque a Bíblia declara que ninguém subiu ao céu, senão o qual desceu do céu, Jesus Cristo. Portanto, ouve a palavra de Deus, ó terra. Ó terra, terra, ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus anuncia a todos que se arrependam. Enquanto ainda há tempo, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Esta é a trombeta de Deus. A trombeta está soando.
A Bíblia diz que como a trombeta, a sua palavra deve ser pregada em alto e bom som. E a trombeta de Deus está soando, chamando para arrependimento, para conversão, para uma aliança de paz com Deus. Busque ter paz com o Senhor Deus. E a única forma de ter paz com o Senhor Deus é arrependendo-se de fato, é convertendo-se de verdade, é deixando os maus caminhos, é afastando-se da bebedice, da embriaguez. Não tem como você agradar a Deus e ao seu coração. A Bíblia fala que não tem como agradar a dois senhores. Ou nós agradamos a Deus ou agradamos aos homens. Ou fazemos a vontade de nosso coração ou a vontade de Deus. Não tem como fazer a vontade de Deus e seguir a caminhada com Cristo. Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, precisa renunciar a si mesmo. Tomar então a sua cruz e me seguir. Se alguém quiser seguir com Jesus Cristo, necessário é renunciar a si mesmo. Renunciar às práticas profanas, renunciar às práticas de adultério, renunciar às bebedices, renunciar às feitiçarias, renuncia todo orgulho, renuncie toda a soberba, renuncie todo amor ao dinheiro, a ganância, a avareza. Não se nomeie entre vós, mas como filhos amados de Deus, tornem-se para Cristo. É hora de arrepender-se, cidade de Goiânia. É hora de arrepender-se, moradores da terra. O tempo está próximo. Ó terra, terra, ouve a palavra de Deus. Ela está sendo pregada nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que é em nome de Jesus Cristo que os espíritos se sujeitam, que as potestades se sujeitam. Em nome de Maria, nenhum espírito pode se sujeitar. Nenhum outro nome pode dar ao homem autoridade, mas é o nome de Jesus Cristo, porque a Bíblia fala que todo poder, tanto no céu como na terra, foi dado a Jesus Cristo. Essas são as palavras que Jesus declarou. Jesus diz que todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder. Não sobrou poder para São José, não tem poder Maria para salvar, não tem poder São Pedro para curar. A Bíblia fala em Marcos 16, em meu nome curarão os enfermos, disse Jesus Cristo. Em meu nome expulsarão os demônios, disse o Senhor Jesus Cristo. Em meu nome falarão novas línguas, disse o Senhor Jesus Cristo. É em nome de Jesus Cristo, é em nome dele que nós temos a salvação e a verdadeira cura. Nós não temos uma cura verdadeira através de São Jorge. Nós não podemos alcançar uma cura verdadeira vinda de São José. Não podemos alcançar uma cura verdadeira sendo devoto de São Sebastião. De fato, a Bíblia fala que os demônios também têm poder para fazer falsas curas e falsos prodígios para enganar as pessoas. Em Mateus 24, 24, Jesus está dizendo: farão prodígios e sinais tão grandes que, se possível, enganarão até os escolhidos. Não se engane acreditando que o santo pode fazer milagres, porque de fato é um demônio que está por trás. Jesus, ele tem o poder nesta manhã para arrancar as enfermidades, para trazer o homem das trevas para a luz, para salvar aquele que está perdido. E Jesus te chama a um concerto de arrependimento. Abandona a idolatria. Aquilo que se faz com as mãos dos santos de barro não pode ajudar o homem. Os Jesus não podem ajudar o homem. O guia fiel do homem é o Espírito Santo. O fiel guia do homem é o Espírito Santo da verdade. Os guias da macumba não podem guiar o homem em proteção e em paz com Deus, porque de fato só tem paz com Deus aqueles que estão caminhando debaixo da sombra das asas do Onipotente, como diz o Salmo 91. Esse sim pode descansar. Descansa no Senhor Jesus Cristo. Busca andar debaixo das sombras das asas do Onipotente, o Cristo Jesus. Jesus, a qual ressuscitou dentre os mortos. E Jesus nesta manhã está chamando para arrependimento, para conversão. Cidade de Goiânia, é a hora final. É hora de buscar o reino de Deus. É hora de buscar a salvação. É hora de buscar a vida eterna. Convertei-vos ao Senhor. Tornai-vos para Deus. Ele então se tornará para vós. Deixe todo ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que todos os ímpios devem deixar a idolatria.
Não tem como você dividir o seu coração com o ídolo do futebol e com Jesus. A idolatria não pode estar no mesmo coração onde Deus habita. Não tem como você dividir o seu coração com o orgulho. Deus não dá graça aos orgulhosos, mas Deus antes resiste aos orgulhosos soberbos. Deus não pode habitar no mesmo coração em que a mentira ou a malícia está habitando. Deus não pode habitar no mesmo coração onde o sentimento profano e imoral, adúltero ou homossexual está habitando. Deus está ordenando que se arrependam, deixando toda a bebedice, deixando toda a feitiçaria, deixando todo o orgulho e todo o caminho do erro. É hora de arrepender-se, cidade de Goiânia. É hora de voltar-se para Deus. É hora de voltar-se para Cristo, de voltar-se para a luz, e deixar todo o caminho de trevas e toda a obra de treva. Esta manhã da salvação é o tempo de conserto em que Jesus nos chama para buscar arrepender-se e converter-se dos maus caminhos. Buscai ao Senhor com toda força, com todo entendimento. Buscai ao Senhor com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Buscar ao Senhor de fato é se voltar para Cristo, se voltar para Deus, é tornar-se para os seus caminhos. Jesus ele diz: entra pela porta estreita, porque estreita e apertada é a porta, e também é estreito o caminho a qual conduz à salvação, e poucos são os que entram por esse caminho. Mas porém, largo e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por esse caminho. Jesus nos chama para o caminho estreito, o caminho da salvação. Jesus está chamando nesta manhã para o caminho de salvação, para o conserto de salvação. Jesus está chamando nesta manhã para entrar pelo caminho estreito. Deixa o caminho da bebedice, o caminho largo e espaçoso leva para a condenação. Deixa o caminho do engano. Deixa o caminho da fornicação. Quantas pessoas que estão ouvindo essa palavra nesta manhã estão vivendo de uma forma má diante de Deus, até creem em Deus, mas a Bíblia também vai dizer que os demônios creem em Deus e se estremecem. Se tu crês que há um só Deus faz bem, como está escrito em Tiago 2, se tu crês que há um só Deus faz bem, os demônios também creem em Deus e se estremecem. Os demônios também têm fé, acreditam em Deus. De fato, nós não podemos ser salvos só acreditando em Deus. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos apenas só ficar de braços cruzados acreditando em Deus. Nós precisamos crer em Deus e precisamos nos sujeitar a Deus. Nós precisamos crer na sua palavra e precisamos nos sujeitar à sua palavra. Nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo e buscar caminhar na fé em Jesus Cristo. Coloque em prática a fé em Jesus Cristo urgentemente, porque está chegando a última hora. Todos um dia vão ter que estar diante de Deus. Todos vão comparecer diante do Senhor. Esse tempo ele está se aproximando para cada um de nós. Todos nós teremos um juízo particular com Deus, aonde a Bíblia fala que aonde após a morte vem o juízo, porque Deus determinou o homem morrer uma única vez e vindo então após a morte o juízo. Portanto, não existe nenhum purgatório após a morte. Não vai adiantar fazer missas de sétimo dia, porque após a morte a alma estará ou no céu ou no inferno. Não vai adiantar após a morte rogar, fazendo alguma missa para algum morto, porque assim a Bíblia declara que vem o juízo após a morte. Então é hora de arrepender-se. Após a morte não tem outra chance. A segunda chance e última é agora. É no tempo em que ainda estamos caminhando pela terra, em que a misericórdia do Senhor está sendo oferecida. A salvação está próxima. Só basta confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e afastar-se de todo o caminho mal. A Bíblia fala que nós devemos confessar com a boca e crer no coração. Não é apenas confessar com a boca e pronto e cruzar os braços. Crer no coração significa deixar o seu coração ser guiado por Deus. E quando o Senhor Jesus guia o nosso coração,
Não tem malícia em nosso coração que habita, e nem tão poucos sentimentos imorais que habita. Quando Jesus de fato habita em nosso coração, nós somos nova criatura. E a Bíblia fala que se não se tornar como uma criança, não podem entrar no reino de Deus. Se Jesus está dizendo isso, é porque é possível o homem alcançar a pureza em seu coração. Se Jesus de fato está dizendo que esta é a forma para entrar no reino de Deus, então buscamos enquanto há tempo, buscamos com toda a força muitas coisas, mas a salvação está ficando de lado, a salvação está ficando para depois. Buscam muitas coisas como prioridade e se esquece que o reino de Deus é em primeiro lugar. Colocam a sua confiança em seus recursos, mas se esquecem que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Cidade de Goiânia, Jesus está às portas. Jesus está te convidando hoje para as bodas. Jesus está te convidando hoje para as bodas do Cordeiro. E para entrar nas bodas é necessário cumprir os requisitos de Deus. Estar limpo. Estar limpo significa livre das culpas. Significa estar reconciliado com Cristo. Busca a reconciliação com Cristo, não sejam irreconciliáveis no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que agora muitos levam ao escárnio, ao vitupério, o Filho de Deus. Muitos de fato levam ao crucifixo, à cruz, o Filho de Deus, sendo escarnecedores, sendo imorais e adúlteros, sendo mentirosos, sendo profanos, sendo sodomitas e orgulhosos. Nenhum sentimento como esse provém de Deus, mas a Bíblia manda a todos que assim estão caminhando, venham arrepender-se. É a hora final, é hora de voltar-se para Deus, é hora de deixar todos os maus caminhos. Jesus, Ele está às portas, Jesus está à porta e bate. Hoje é o tempo de arrependimento e salvação. Graças ao Senhor Jesus pela sua misericórdia, pois essa é uma manhã maravilhosa para buscar a salvação, para buscar o reino de Deus, para buscar a vida eterna. A Bíblia fala que assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto naqueles dias comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento até a última hora, e não perceberam. Ou seja, até a última hora, buscando os prazeres da carne, buscando os prazeres do pecado, buscando aquilo que é mal diante de Deus, e pereceram. Não pereçam. Jesus foi enviado não para que pereçam, mas para a vida eterna. Por isso deixa a idolatria, cidade de Goiânia. Deixe o homem os maus caminhos e torne-se para Deus. Deixe toda a feitiçaria. Deixe todo o espírito do engano, do erro, o espírito da embriaguez, e torne-se para Cristo. Jesus está às portas. Hoje é o tempo da salvação. O reino de Deus é chegado até nós. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus só pode estar dentro de nós se de fato fazemos a vontade de Deus. Você sabe de fato que Jesus disse sobre a salvação. Jesus falou que de fato somente aqueles que fazem a vontade do Pai herdarão o reino dos céus. Somente os que fazem a vontade do Pai herdarão o reino dos céus. E eu pergunto, porventura a vontade de Deus, o homem viver como está vivendo, homem com homem e mulher com mulher cometendo torpeza, porventura a vontade de Deus, o homem se bebedando, não é? A Bíblia manda aos beberrões que se arrependam, porque assim a Bíblia fala que nenhum beberrão, adúltero, nem imoral, feiticeiro terá parte com o reino de Deus, mas antes arrependam-se, tornem-se para Deus. É hora de buscar a salvação, é hora de buscar o reino de Deus. A trombeta está soando, a palavra do Evangelho está sendo anunciada como a trombeta, como alerta de salvação. Busca o Senhor com toda a tua força, com todo o entendimento. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca a Deus enquanto Ele está perto. Felizes, porém, são os que ouvem, porém são felizes os que guardam as palavras da profecia deste livro.
porque o tempo está próximo. Bem-aventurados os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Felizes são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. A palavra de Deus assim é anunciada. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Acabou de acabar a bateria, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, de fato eu não estava esperando acabar a bateria por agora não. Eu não estava esperando. Mas como eu usei o megafone muito com a caixa de som, enquanto eu estava pregando lá no centro, aí acabou mesmo. Acabou porque eu preguei 1h30, né? Quase 1h40, e ele dura só 2h30. Então eu creio que deu para pregar bastante. Deu para pregar bastante a palavra de Deus. Glória a Jesus. Graças ao Senhor Deus. Muitas pessoas puderam ouvir a palavra de Deus, graças a Deus, irmãos. Amém, irmãos? Vou finalizar por aqui. Graças a Deus hoje muitas pessoas puderam ouvir a palavra, muitas pessoas puderam ouvir a pregação, muitas pessoas hoje foram alcançadas pelo Evangelho. Se torna maravilhoso, irmãos, quando a gente usa a nossa vida para ser a palavra de Deus, né? Para anunciar a palavra de Deus. Muitas pessoas não sabem o quão precioso é isso, irmãos. De fato, muitas pessoas não sabem o quão é maravilhoso isso, irmãos. Está semeando a palavra de Deus, está pregando a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho. Muitas pessoas não sabem o quão que é gratificante, né? A gente está pregando a palavra. A vontade é de continuar aí longe, várias horas pregando, mas porém, o corpo cansa de uma forma que a gente acaba se esgotando, irmãos. É um cansaço que é como se a gente estivesse fazendo um trabalho pesado, irmãos. Como se a gente estivesse fazendo um trabalho árduo. De fato a gente está fazendo um trabalho árduo, mas a sensação é como se estivesse pegando peso. O corpo fica cansado e a gente não consegue pregar por muito tempo por causa disso. Mas graças a Deus a palavra foi pregada e muitas pessoas ouviram. Estive pregando lá no centro por 1h40 minutos, 37 minutos, 1h37, onde muitas pessoas passaram por ali, ouviram, centenas de pessoas talvez, alguns tampando nos ouvidos, outros escarnecendo, outros zombando. Mas a nossa parte, irmãos, está sendo feita. Está sendo feita a nossa parte, graças a Deus que tem nos chamado para vir pregar a palavra. Eu sinto que Deus tem assim me renovado. O Senhor Deus tem me dado um fogo novo, uma unção nova. E de fato eu sinto que o Senhor Jesus Cristo está fazendo grandes coisas, irmão. Jesus Cristo está me moldando a cada dia mais. Glória a Deus, irmão. Nós temos que pregar com fogo, com autoridade. Estamos buscando o Senhor, a face de Deus, para que a nossa pregação ela não sejam apenas palavras, mas seja poder de Deus com demonstração de espírito, demonstração de poder e espírito. É isso aí, irmãos. Pregamos aqui por, deixa eu ver, todas as ruas. Eu estava com a intenção ainda de pregar ali do outro lado, de frente à feira ali, naquele ambiente. Acabou a bateria do megafone. Eu tô com outro megafone lá no carro, irmãos. Mas eu não vou pegar pelo fato de ser longe para pegar o megafone. Vou gastar uns 20 minutos para ir e voltar. E eu já tô cansado, irmãos. Só Deus sabe tanto que é grande a vontade do coração de estar pregando, mas a gente se esgota, irmãos. Talvez se eu conseguir à noite
eu posso pregar em mais algum lugar, uma feira, e assim seja, irmãos. Dessa forma a gente consegue pregar para mais pessoas, por mais tempo, né? E se de fato eu for pregar hoje à noite, eu vou mostrar a pregação, vou filmar aí para os irmãos, porque a minha intenção, irmãos, é edificar os irmãos com a pregação aí do Evangelho. A minha intenção é ajudar os irmãos contribuindo, né? Também trazendo para os irmãos aí como que eu posso dizer, irmãos, esse despertamento, trazendo talvez da parte de Deus uma vontade, a vontade de buscar a salvação, a vontade de pregar o Evangelho, né? E Jesus, ele quer isso. Jesus quer novos obreiros na seara. Jesus quer mais pessoas levando a mensagem de salvação. Jesus, de fato, ele quer que nós digamos a ele: eis-me aqui, Senhor. Então nós devemos estar assim diante de Deus, sempre pronto para toda boa obra. Muitas pessoas, ao invés de usar a sua vida a glorificar a Deus, fica criticando a pregação, fica arrumando desculpa, justificativa, fica aí com picuinha e com conversas que não edificam, mas produzem mais confusão do que edificação. Então vamos vigiar a igreja com esses espíritos de confusão que está nesses dias atuais se levantando com grande força para esfriar a fé das pessoas, para desvirtuar as pessoas do caminho. Muitas pessoas estão se desviando do caminho, estão se esfriando na fé, estão se apostatando, e porque está dando ouvido a espíritos enganadores. Esses espíritos enganadores, eles vêm dos religiosos, vêm dos falsos irmãos, dos falsos cristãos, dos falsos profetas. Esse espírito enganador, ele está atuando cada dia com mais força. Por isso vamos nos revestir com o poder do Espírito Santo. Vamos jejuar bastante, muito, porque é uma das ferramentas que o Espírito Santo de Deus nos deu para vencer as hostes da maldade. É a oração, e o jejum também, certamente, é uma das ferramentas muito úteis, muito poderosas contra as castas de demônios, contra todo tipo de iniquidade, todo tipo de espírito rebelde, espírito maligno. Vamos se levantar com grande força, irmãos. Você que não jejuava, volta a jejuar. Você que passa tanto tempo sem jejuar, jejua com mais frequência, entendeu? Não tem uma regra de tantas vezes por semana, tantas vezes por mês, mas nós que de fato recebemos o Espírito Santo de Deus e estamos de fato buscando a vontade de Deus, nós sentimos em nosso coração necessidade de jejuar. Eu de fato tenho buscado viver uma constância com o Senhor desde que entreguei a minha vida para Jesus e de fato me alicercei na palavra de Cristo. Vivo uma vida de jejum. Já teve semanas que eu jejuava todos os dias, tem semanas que eu jejuo 4, 5 vezes na semana, né? No caso, tem semanas que eu jejuo todos os dias. Já teve vezes de jejuar 3 dias então direto, sem então comer e beber. E tem semanas que o Senhor Deus me dá graça para jejuar 3 vezes. Enfim, irmãos, jejum, tá bom? Nós podemos entender que também é um alimento para o nosso espírito. Nós não vamos não conseguir caminhar tanta distância igual eu estou caminhando aqui se não estiver bem alimentado, né? Fisicamente, se não tiver consistência no alimento e tal. Mas nós também não vamos conseguir permanecer firme na fé em Cristo se não jejuar. Muitas pessoas de fato conseguem viver sem jejum, e isso, irmãos, é lamentável, né? É lamentável porque o diabo está vencendo o coração das pessoas, fazendo elas ter mais desejo pela sua própria vontade do que abrir mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Esse é o sentimento dessa manhã, irmãos. A pregação foi anunciada, como os irmãos viram aí. O locutor me emprestou o microfone dele por alguns minutos ali, 1 minuto, não sei. Falei uma mensagem breve, aquilo que veio ao meu coração e foi falado. E ele disse que assim que talvez lá para a semana que vem, vai me dar a oportunidade de estar pregando em cima do trio elétrico. Nós vamos percorrer todas essas ruas aqui, vamos rodear todo esse lugar aqui que eu rodeei hoje a pé, né? E nisso a gente pode ver a vitória vindo da parte de Deus, irmãos. Amém? Eu me lembro,
irmão Wender, irmão do canal Servos do Rei Altíssimo. Uma vez ele estava passando por aqui, no locutor bem por aqui mais ou menos, deu a ele o microfone, né, do trio elétrico, e ele teve essa oportunidade de pregar ali a palavra de Deus e pregou, né? Glória a Deus. E assim, se o Senhor Deus me der graça, e se de fato esse homem cumprir, essa palavra vai ser uma bênção, irmão. Vamos pregar um som mais alto ainda. Se esse megafone aqui está incomodando as trevas do jeito que está, irmão, então imagina então um carro de som trio elétrico, né? Vai ser muito, a voz vai ser, como eu posso dizer, ouvida 7 vezes mais alto. Então tudo é para a glória de Deus. Deus é bom. De fato, eu estou vendo que o Senhor Deus quer que a palavra seja ouvida em alto e bom som. Deus quer que o máximo de pessoas cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade e venham se salvar. Vamos finalizar por aqui. Estamos indo embora agora. Estou indo descansar, repousar um pouco. A semana foi cansativa de trabalho, mas estamos aqui de pé. O Senhor que nos sustenta. Tá bom? Fiquem na paz.